noites. Bom dia, meu povo. Segundou. Segundou, galera. E aí, me diz aí. Segunda tem o mesmo peso que sexta? Vai, tem que ter. Depois um dia a gente vai falar sobre isso. Sobre as diferenças aí. Bom dia, bom dia. Espera. Vou começar, que agora o pessoal tá com frio, né? Eu já gosto de começar. Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece, então aí, tá chegando aí pela primeira vez, eu sou Eliette Silva e desde a semana passada, então, a gente se propôs aqui a ler um livro, fazer alguns comentários, e eu resolvi começar pelo livro As 5 Linguagens do Amor, que é um livro que descreve muito bem, assim, né, a nossa linguagem, como a gente identificar a linguagem do outro com quem a gente convive, com as pessoas que a gente convive. O livro fala muito de casal, porque realmente existe aí um conflito, principalmente porque a fase de namoro, né, que é pra gente se conhecer, muitas vezes ela é mal feita. Então, a gente quer tentar resolver as coisas no casamento, ou acha que vai mudar as coisas no casamento, e isso não acontece, por isso que gera tantos conflitos. Porém, o livro ele é para qualquer tipo de relação, não necessariamente só para casamento, tá? Porque é um livro de relação entre pessoas. E eu achei muito interessante, porque realmente, quando você identifica a sua linguagem, você olha para as outras e fala, realmente, as outras para mim não tem tanta importância. O que tem importância para mim é essa. Então fica muito claro quando você consegue identificar. E é muito simples de identificar a sua linguagem, a linguagem do outro. Claro, se você ficar atenta, né, ao outro. Que a gente tem que ter também esse olhar de querer entender o outro para a gente poder aí trazer essa harmonia aí para dentro da relação. Então, com isso, o que acontece? As pessoas, o que acontece quando vai unir? Eu tenho a minha bagagem, eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha criação, os meus costumes, meus hábitos. E o outro lado também tem, né? Então, assim, meu parceiro, parceira também tem costumes, hábitos, crenças, tem ali o meio, né? Tem uma família por trás, tem heranças de família que estão no DNA. Então, o que acontece? Quando esses dois lados se unem, gente, é muito difícil encaixar perfeitamente. Não encaixa. Então, tem que fazer os ajustes, certo? E fica muito mais fácil fazer esses ajustes quando a gente entende o que tá pegando. Aonde que tem que ser feitos os ajustes? O que tá de diferente? O que tá acontecendo? Então,
Quando você identifica, e assim, não é só identificar, tá? Não é só identificar, você tem que ali ter um certo cuidado, um certo zelo, um certo querer que dê certo, querer fazer para que a coisa aconteça. Então, existe aí um certo querer, tem que fazer a sua parte. Não adianta só, identifiquei e agora pronto. Não, você tem que fazer com que dê certo, né? Você tem que fazer a sua parte. Se eu identifiquei aí, então vamos voltar lá. Quais são as 5 linguagens do amor, então? Né? Primeiramente, são as palavras de afirmação, né? Que aí você fala para o outro, são as palavras de afirmação. Se o outro gosta de ouvir, então aí, ou você, né? No caso, você está identificando o seu parceiro, ainda não sabe qual é. Eu acho bacana discutir sobre isso, porque isso é enriquecedor para a relação. Então, assim, eu identifiquei que pra mim é palavra de afirmação, ou eu identifiquei no outro que é palavra de afirmação. Então, vamos fazer em ocasiões pertinentes afirmações genuínas, né, verdadeiras, sinceras. Então, assim, se aconteceu alguma coisa, fazer um elogio, fazer ali uma observação pro outro, e se for você que precisa disso, e aí você vai fazer o quê? Tem que comunicar com o outro. Tá? Eu me sinto bem quando você fala que eu faço alguma coisa, quando não. Então, assim, você tem que comunicar para o outro, né? Porque é importante. Não espere só que o outro entenda isso. Então, se você sabe, se a pessoa nunca ouviu falar sobre esse assunto, então você pode simplesmente sim chegar para o outro e falar, tá? Vamos fazer que nem igual o pastor Cláudio, né? Que eu já vi algumas palestras dele, que ele fala: mudei a sobrancelha, é um marido que é desligado, não percebe, eu quero que ele perceba. Mudei ali a cor do cabelo, você pinta o cabelo de amarelo, você arruma a sobrancelha, faz uma maquiagem, troca de roupa, você chega em casa, o marido não percebe. Acontece, né? Porque é desligado, porque não, né? O que acontece? O que você vai fazer? Bom dia, Terezinha. A próxima vez, o que você faz? Já chega e já fala. Olha, você gostou da cor do meu cabelo? Arrumei a sobrancelha? E a minha sobrancelha? O que você achou? Você mesma já vai lá e fala. Você vai ficar esperando que o outro venha falar pra você? Se você já sabe que é uma característica do outro, de repente ele não nota. Então ele vai olhar, porque é da pessoa mesmo, né? Tem horas que não é por querer, tanto homem quanto mulher. Então já facilita ali a relação, já chega e já fala. Olha, você percebeu? Você não precisa nem falar se percebeu. Você gostou da cor do meu cabelo que eu pintei? Você gostou da minha sobrancelha? Essa roupa, o que você achou, essa roupa nova? Sabe? Vamos facilitar. E a leitura desse livro, por exemplo, ajuda muito a entender o outro. Então, por exemplo, se você está identificando a sua, se você está identificando a do outro, não espere só que o outro, ele vai ter que notar que eu gosto de palavra de afirmação. Não. Chega você e fala: olha, eu gosto quando eu faço alguma coisa que você elogia. Se você identificou que aqui a sua linguagem é a palavra de afirmação, então você mesmo já vai pontuando ali, né? E é claro que tem que ser uma conversa mesmo, entre relação. E aí vamos levar isso pro lado de amizades, por exemplo. A mesma coisa. Eu quero estar ao lado de pessoas que, se pra mim a minha primeira linguagem do amor é a palavra de afirmação, eu quero estar ao lado de pessoas que me edifiquem, me falam pra mim palavras positivas quanto ao que eu faço, ou alguma coisa, né? Da minha pessoa, da minha personalidade. Eu quero estar ao lado de pessoas assim. Então, independente. O livro fala muito entre casais, porém, como eu falei e repito aqui, isso é para qualquer tipo de relação. E eu falei numa live que hoje eu acredito que a gente encerra aqui a leitura do livro. Tá sendo aí uma grande oportunidade para quem ainda, né, ficou aí 2 anos, 1 ano sem ler um livro também. Então, quem tá acompanhando aqui, já pode falar, li um livro agora, né? Então, 1 semana a gente conseguiu ler o livro todo. Então, assim, o que você faz? Então, assim, o que eu falei? Além disso tudo, você levar isso para os seus negócios não tem explicação, tá? Eu tenho a formação de gestão
de recursos humanos. Então, você percebe isso, né? Trabalhei numa empresa onde uma época tinha mais de 20, eu trabalhei com muitas mulheres, era mais de 20 mulheres ao mesmo tempo. Então, assim, imagina. Então, você levar traduzir esse livro para o mundo dos negócios, a pessoa que for gestor, que for dono de empresa, gente, tem uma grande vantagem. E aí amanhã, a gente vai finalizar o livro hoje, eu quero falar sobre isso, pros negócios. O quanto que ajuda nos negócios. Se você conseguir identificar a linguagem do amor do seu colaborador, da pessoa que está junto com você. Entendeu? Você potencializa ao máximo essa pessoa. Se você conseguir traduzir esse livro para os negócios, você potencializa muito. Entendeu? Então, amanhã, hoje a gente vai finalizar aqui a leitura, então amanhã eu começo, eu vou fazer então essa reflexão aí no mundo dos negócios, esse livro para os negócios, tá? Vamos olhar com outro olhar. Eu falei também uma vez que o que acontece? Quando você for ler algum livro, quando você for ler alguma coisa, o ideal é que você já queira uma resposta daquilo que você vai ler, porque dentro da leitura você vai encontrar. Então imagina que eu quero pegar esse livro e falar assim, não, eu quero saber desse livro para minha relação entre casal, ok, de repente você não é casado, você é gestor aí de alguma área, você é supervisor de alguma empresa, ou é dono de alguma empresa, ou é dono de algum negócio, próprio negócio, você fala assim, não, eu vou pegar esse livro aqui, que eu quero entender de que forma que esse livro pode me ajudar nos meus negócios. Então você vai começar a ler o livro já com outro olhar. Então você vai pegar coisas ali dentro do livro que o livro vai te dar respostas, né? Então assim, quando você já vai ler fazendo uma leitura intencional, você já coloca uma pergunta para ser respondida dentro do texto com base nos títulos, com base no resumo do livro, que você já imagina o que você vai encontrar lá dentro, né? Então, assim, você já vai ter uma resposta ali dentro. Então, vamos olhar com outro olhar. Né? Não só para as relações homem e mulher, mas para as relações de amizade, para relações entre pais e filhos, para relações dos negócios. Porque lá na primeira frase do livro, que eu achei assim o máximo, que é assim, gente, o amor começa, ou deveria pelo menos começar no lar, dentro de casa. Né? Dentro de casa. Então, vou repetir de novo, o adulto de hoje foi a criança de ontem. A criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. Então, são pessoas. Para onde essas pessoas forem, para onde nós formos, a gente vai carregar isso com a gente. Eu não vou mudar minha linguagem do amor, independente do ambiente que eu esteja. Bom dia, Ana. Eu não vou mudar. Se eu gosto como eu vou repetir aqui de novo, se eu gosto de tempo de qualidade, eu vou ser aquela pessoa que gosta de fazer reuniões, fazer confraternizações com as pessoas. Porque eu gosto, é o que eu gosto. Entendeu? Então, de repente, você identificar essa linguagem do amor em um colaborador seu, uma pessoa que trabalha com você, o que você vai fazer? Pode falar para ela, olha, vamos promover uma reunião, você me ajuda? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? Tenho certeza que vai ser uma ótima pessoa para você pedir ajuda nesse quesito. Entendeu? Se é uma pessoa que tem ali a qualidade de tempo, ela vai saber como lidar com a situação, vai saber organizar. Então, traduzindo aqui, né, já deixando uma deixa aqui, porque amanhã a gente vai falar sobre isso, como esse livro vai ajudar, pode te ajudar nos negócios também, tá? Porque negócios, como eu falei, tô falando aqui, são pessoas, tá? Então, a primeira linguagem foi o quê? Foi a palavra de afirmação. A segunda foi tempo, qualidade de tempo, né? A terceira, deixa eu voltar aqui que eu não vou lembrar na ordem, mas deixa eu voltar. É que eu tô aqui na coisinha aqui. Receber presentes, né? A terceira. Então, palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, e ontem nós lemos duas, que foi o quê? Cadê? Eu até anotei aqui. Foi toque físico, né? E formas de servir, tá? Então, quem perdeu ontem tá gravado aí, ou então se você já baixou o livro, você lê aí um pouquinho, que foram bem curtinhos ontem, deu para ler dois tipos, né? Duas linguagens.
Foi bem curtinho, mas muito importante também. Tem gente que gosta de pegar no outro, gosta de abraçar. Não tem pessoas que chegam assim, vai cumprimentar, quer abraçar, quer tocar, quer estar conversando, tá pegando, né? Isso em relações, tá ali naquela questão ali. Então, é a linguagem da pessoa. E tem pessoas que não gostam, né? Por exemplo, isso também pode vir de coisas assim culturais, né? Pode ser cultural. Por exemplo, os japoneses, por exemplo, já são mais, eles não gostam tanto do toque, né? O cumprimento deles mesmo já começa pelo cumprimento deles, né? Que já não é de toque. No Rio de Janeiro, por exemplo, o cumprimento já é de 2 beijinhos, né? E aqui em São Paulo já é de um só. Então, também existe aí nessa questão do toque uma questão cultural também, né? Por trás dessa questão aí do toque, né? E foi as formas de servir que a gente colocou. Formas de servir foi fazer algo efetivamente pelo outro, sabe assim? Então imagina se você pega um funcionário ou um colaborador que tem essa linguagem do amor de servir. Aonde você vai colocar essa pessoa para fazer? O que você vai colocar essa pessoa dentro da sua organização para fazer o quê? Sabe, de repente ela tem uma habilidade que ela consegue ensinar um outro colaborador, ela pode, ou até mesmo o cliente. Ela vai ser você de repente, você até realoca funcionários dentro da sua organização. Porque de repente, já vi vários casos, de repente a pessoa está dentro de uma organização, se tem a possibilidade, de repente a pessoa está numa função errada. Ela tem a possibilidade de fazer uma outra coisa e tá numa função errada dentro da empresa. Só o fato e ele não tá produzindo, só o fato de você realocar essa pessoa dentro da própria organização, havendo a possibilidade, você já vai ter um ganho maravilhoso, que a pessoa vai dar todo o potencial dela. Ela vai deslanchar. Já vi vários casos assim, vários, tá? Então, é muito importante, aí eu já tô deixando uma deixa aqui para amanhã. Então, essas foram as 5 linguagens do amor, certo? Agora, hoje a gente vai ler como você identificar a sua linguagem. Para mim, já li e também já percebi, é uma coisa assim mais tranquila em perceber, mas talvez para algumas pessoas ele vai dar dicas aqui de como que a gente percebe a nossa linguagem, né? A linguagem do outro. Tá? Deixa eu só colocar aqui, é o capítulo 9. Tá. Então, vou começar aqui lendo, já dei essa geralzinha aqui, acredito que hoje a gente finaliza. Então, hoje no capítulo 9 é como descobrindo sua primeira linguagem do amor. Conceito importante. Há algumas perguntas básicas e essenciais que devem ser respondidas para se descobrir nossa primeira linguagem do amor. O que você mais aprecia? O que faz com que você se sinta mais amado ou amada? O que mais profundamente ou a magoa? O que desejas acima de tudo? Essas respostas oferecem dicas muito importantes. 1. Muitos de nós se esforçam para que o sexo seja algo apreciado pelos dois. Focalizamos em técnica, frequência e variedade. No entanto, grande parte desse esforço tem a ver com o estado emocional do nosso tanque de amor. Pense sobre seu relacionamento e em como evidenciar mais o lado emocional, o que também melhorará o relacionamento físico. Muitas vezes expressamos amor em nossa própria primeira linguagem do amor. Ao invés de tentar descobrir qual é a primeira linguagem do cônjuge, olhe para trás, quando sentia que comunicava seu amor de forma adequada. Você utilizava a sua primeira linguagem do amor ou a de seu cônjuge? Está disposto ou disposta a fazer um novo compromisso de forma a falar a primeira linguagem do amor do seu cônjuge? É isso que é o mais importante, foi o que eu falei, né? Vamos identificar, porém vamos praticar, vamos nos empenhar em fazer com que a gente consiga colocar em prática aí. E tanto que a gente receba também, né? A gente identificando a nossa, quanto a gente também dê para o outro, né? Ou nas relações de um modo geral. Dê para o outro aquilo que você sabe que o outro tá querendo. Se você ainda tem alguma dificuldade na autocompreensão
do que se relaciona com as linguagens do amor, talvez seu tanque emocional esteja muito cheio ou muito vazio. Faça um levantamento de suas emoções mais profundas, avalie o levantamento de suas emoções mais profundas e avalie qual caso é verdadeiro. Se o seu tanque está vazio, pergunte-se: eu já me senti amado em minha vida? Se a sua resposta for positiva, minha outra pergunta é: quando? O que me fez sentir amado ou amada? Sua resposta revelará a sua linguagem do amor. E aí, gente, vocês sabem? Se seu tanque do amor está muito cheio, volte ao tempo do namoro e reavive sua memória. Essa prática ajudará a chegar à raiz do que era importante e resolverá o mistério. Então, poderá compreender melhor e trabalhar para afinar ainda mais o seu relacionamento conjugal. Esteja seu tanque de amor completamente vazio ou muito cheio, tenha você já descoberto ou não sua linguagem do amor, jogue a checagem de tanque durante o próximo mês. Solicite uma leitura dos resultados de 0 a 10, 3 vezes por semana, e então peça sugestões a seu cônjuge para que a medida possa subir para ele ou ela. Se seu cônjuge estiver no 10, você pode congratular-se, porém não pare de amar. Aqui tá falando para você fazer um levantamento, né, para entender se o outro tá com o tanque cheio ou não, naquilo que é a linguagem, porque de repente você já pratica isso, de repente pro outro já tá, como foi o caso lá, quando o Dr. Gary sugeriu pra Beth, se eu não me engano, aquele casal, acho que foi o primeiro, né? O marido, acho que era, não lembro mais o nome, mas assim, o marido, quando ele sugeriu para falar as palavras de afirmação, pro marido, nossa, foi um resultado, depois de 2 meses, maravilhoso. Pra ela não foi, né? Pra ela não foi, porque não era a primeira linguagem do amor dela. A primeira linguagem dela era a qualidade de tempo. Então, se ele, pra ele tava muito bom. Então, de repente, a pessoa, mesmo inconsciente, mesmo de repente sem saber, ou já percebeu isso, de repente aí, quando você for fazer esse levantamento, a outra pessoa já está satisfeita, já é isso que a satisfaz, o que você já faz com as palavras de afirmação, ou o tempo de qualidade, ou dar presentes, né, que a gente viu também. Então, já pode ser que isso daí já tá sendo, o tanque já tá cheio. Para discussões em grupo. Muitas vezes, para se atender às necessidades de nosso cônjuge, precisamos adquirir novas habilidades, mesmo que seja algo básico, como se lavar roupas sujas. Debatam sobre como os casais precisam ser pacientes e dar instruções para que possam atingir o máximo da realização em seus casamentos. Gente, sim, por quê? Isso é muito importante. Vamos levar lá por formas de servir, por exemplo. Se é uma pessoa que o cônjuge gosta de formas de servir, o que é servir que a gente viu? É fazer as coisas mesmo, fazer as coisas do dia a dia, é estar junto, né? É lavar uma louça, fazer uma coisa. Aí de repente a pessoa não gosta, não sabe fazer uma comida, de repente. Aí vai lá, é uma nova habilidade. Nossa, eu vou fazer pelo outro. Que é isso que é o amor, né? O amor é o quê? Você fazer pelo outro aquilo que o outro gostaria que você fizesse por ele. Isso que é forma de amar. Então, eu vou me esforçar para poder dar o que o outro quer, né? No caso aí de forma de servir, você pode aí precisar de uma nova habilidade para poder suprir, né, a necessidade aí do parceiro ou parceira, tá? Agora os capítulos 10 e 11. Amar é um ato de escolha. E o amor faz a diferença. Conceito importante. Optar por amar na linguagem de nosso cônjuge oferece muitos benefícios. Pode curar feridas do passado e fornecer um sentimento de segurança, alto valor e significado. As características instintivas de paixão diferem grandemente do ato da escolha, que é baseada na vontade e pode suprir a mais profunda necessidade emocional do cônjuge. Como o Brand no capítulo 10, nosso tanque do amor
pode estar quase vazio, sem que saibamos o porquê. Não queremos magoar nosso cônjuge, mas podemos ir atrás de muitas formas impróprias para tentar suprir nossa carência. Avalie honestamente esses pensamentos e ações à luz das necessidades não supridas. Há alguma forma melhor de suprir suas carências? Você estaria disposto ou disposta a investir 2 meses e testar o velho ditado? Daí e nos será dado. Dai e nos será dado. Por que não começar hoje mesmo a ver o que acontece? Praticar hoje mesmo, ele está falando aqui, né? Um alvo mais elevado é amar pela satisfação de dar, ao invés de receber. Examine suas mais recentes expressões de amor a seu cônjuge. O que você esperou receber em troca? Se não receber alguma coisa em troca, isso alterará seu comportamento? Algumas vezes esperamos resultados imediatos. Lembre-se, Roma não foi construída em um só dia. O amor é mais importante do que a construção dessa cidade. Dê um tempo. Focalize. Agora, os atos de amor que seu cônjuge aprecia, mas que não são naturais em você. Quem sabe deixou de fazê-lo e precisa agora que seu cônjuge honestamente o relembre. Gente, é aquilo que a gente falou. De repente, o que acontece? Principalmente assim, as palavras de afirmações, né? Como foi dito lá. De repente, você não tem o hábito de falar, de elogiar, de apontar ali, de fazer um comentário, né, positivo com relação ao outro. O que você faz? Foi a dica que ele deu lá no começo. Você vai fazer o quê? Vai assistir, quando você estiver lendo, vai ter um lugarzinho que você vai anotar. Pra quê? Pra você ter repertório, pra você ter mais vocabulário aí, pra na hora que você precisar utilizar, você saber o que falar. De repente você não tem, porque não é a sua primeira linguagem do amor. E de repente você não sabe mesmo, né? Fazer uma observação, elogio. Ou de repente seja difícil mesmo para você fazer. Então tem ali um caderninho, faça suas anotações e vai utilizar na hora que for pertinente, tá? Aí você utiliza isso na hora que for pertinente. Se o do seu parceiro, e é o que ele tá falando aqui. Então, se você não tem a habilidade de fazer, então não é uma coisa natural, vai buscando aí, vai treinando, acha uma forma de colocar isso em prática. 4 aqui, significado, alto, valor e segurança. Essas 3 coisas são imprescindíveis ao nosso bem-estar. Sejam abertos e vulneráveis um com o outro e compartilhe a impossibilidade de atingi-los sem o amor e atos de ambos. A utilização da linguagem errada não é uma experiência neutra, mas sim extremamente negativa. Consulte ao capítulo 11 a experiência de Jane e Norman. O conflito extremo de 35 anos baseando-se em um simples mal-entendido. Reveja as áreas de conflito e como elas se relacionam com uma ênfase imprópria na linguagem do amor errada. Para discussão em grupo. Muitas vezes os casais procuram obter segurança ou alto valor ao coagir ou manipular um ao outro na tentativa de suprir suas necessidades emocionais. Por outro lado, uma dedicação total do seu melhor ao cônjuge não garante que receberá amor em troca. Debata sobre o risco que existe de não se chegar a ter as necessidades supridas, mas que se ofereça o melhor, que outros princípios, além da linguagem do amor, podem melhorar um casamento. Uma pergunta aqui, tá? Então é assim, é que a gente tá falando. Você tá ouvindo a mensagem, você tá participando, você tá ouvindo, você leu o livro, você sabe qual é a sua, você sabe qual é a do outro. Você vai, então, fazer a sua parte, né? Que é dar o amor pro outro, fazendo aquilo que o outro gostaria que fizesse pra ele. Porém, não necessariamente o que ele tá falando aqui. O outro vai fazer pra você. E tá tudo bem. E aí você tem que achar o quê? Outras formas de você ter o seu tanque cheio, tá? De você ter as suas necessidades supridas também. Existem outras formas? Tá fazendo uma pergunta aqui. Mas isso tudo é o que, gente? Conversa, diálogo, tá certo? Amando quem não merece nosso amor.
Conceito importante. É importante, porém difícil expressar amor para quem não merece nosso carinho, mesmo que sejamos destratados e aborrecidos, sem qualquer sentimento positivo, a não ser a dor. Apesar disso, atitudes positivas baseiam-se na escolha, não nos sentimentos. A aplicação da linguagem certa do amor oferece possibilidades milagrosas. Se o seu casamento está em sérios problemas com os descritos nesse capítulo, você deve estabelecer um sério compromisso da vontade para assumir a experiência que se segue. Há riscos de dor e rejeição, mas existe também a possibilidade de que seu casamento torne-se saudável e realizado. Avalie os custos, pois é válido tentar. Os 4 passos a seguir, itens 2 a 5, provavelmente levarão por volta de uns 6 meses para atingir resultados semelhantes à situação de Glenn e Anne. A fé na ajuda de Deus aumentará grandemente as chances de sucesso. Olha o que tá falando aqui, gente, 6 meses, tá? Então aqui ele vai dar as dicas. Primeiro, segundo, né, que tá aqui. Pergunte como você pode tornar-se um cônjuge melhor. No que diz respeito à atitude do outro, haja com base na informação da resposta. Continue tanto na busca do mais importante, como na procura de entender os desejos que lhe forem apresentados, como todo o seu coração e vontade. Assegure seu cônjuge de que seus motivos são puros. 3. Quando receber um relatório positivo, saberá que existe progresso. Solicite a seu cônjuge um pedido, não ameaçador, mas específico para facilitar-lhe as respostas. Quer ela responda imediatamente ou não, peça um relatório a cada mês. Certifique-se de que se relaciona com sua primeira linguagem do amor para que comece a encher o seu tanque vazio. Quando seu cônjuge responder e suprir sua necessidade, você estará apto a compreender, não somente com a vontade, mas também com as emoções. Se não houver reação, continue com um retorno positivo e afirmação. Se o seu casamento desenvolver-se, certifique-se de que não descansar sobre os louros. Se for à frente, não descansar com os louros. Esquecer a linguagem e as necessidades diárias do seu cônjuge. Você está no caminho da realização dos seus sonhos, mas continue assim. Mantenha o registro de suas atividades para avaliar o progresso. Gente, casamento não tem manual, né? Não tem manual para ser mãe, não tem manual para casamento, tem as leituras, né, antes, né, pré. Então o que acontece? Igual tá falando aqui, é para sentar, para conversar e vai fazer o quê? Vai demorar um tempo. É um estudo mesmo, né? É assim, é uma dedicação ao outro. Entendeu? E aí, tudo isso que eu tô falando aqui, já linkando com o negócio, é uma forma. Se você tem ali um funcionário, já conversa, extraia dele isso. Você consegue extrair fazendo perguntas, tá? Não diretas. Ele não precisa saber o que você tá querendo com a situação, no caso de funcionário ou colaborador. Você pode ali ter uma conversa com ele, tá? Se todos os empresários, todos os gestores, se todos os donos de negócio tivessem esse olhar delicado, esse olhar para o seu colaborador, para aquilo que ele deseja, para o sonho dele, o que ele almeja na vida, se ele tem, se ele não tem. Se parasse ali, se você tivesse um departamento na empresa só para descobrir isso, eu tenho certeza que, assim, os negócios seriam outros, as pessoas seriam outras. Porque as pessoas podem até estar indo por causa do dinheiro, que muitas vezes precisa. Mas, se ela for trabalhar, se ela for fazer alguma coisa por causa do sonho, você vai ter o melhor dessa pessoa. Essa pessoa vai ser potencializada ao máximo. Se você souber identificar qual é o sonho ou o que a pessoa almeja na vida. De repente é uma coisa simples. Então, se você se dedicar um tempinho, igual aqui a gente está falando, tem que sentar, tem que conversar, tem que alinhar, tem que ajustar. E se você fizer isso com o funcionário, eu tenho certeza que você vai ter colaboradores muito melhores e muito mais dedicados e que vai refletir no seu negócio.
tá? Tenho certeza disso, já vi isso acontecer, então falo com propriedade aí de causa, tá bom? E aí a gente vai estar só linkando para amanhã que a gente vai discutir sobre isso. Então aqui é assim, ok, mantenha o registro. Então assim, mesmo que tá melhorando, voltando aqui para a leitura, mesmo que tá melhorando, continue, não pare, né? Vai progredindo, vai mudando, vai fazendo uma coisa acontecer. E tenha tempo, dedicação, persistência, e como tá falando aqui, muitas vezes, de repente só você tá dando. Mas aí a gente vai levar para um outro aspecto também, que é aquilo, né? De repente, a gente faz muito pelo outro, e aquele outro que a gente está fazendo não retribui pra gente o que a gente está fazendo. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser o que for. A gente tem que ter um olhar crítico e um olhar delicado para perceber o quê? Aquela pessoa não está devolvendo o que eu estou fazendo como eu gostaria que ela devolvesse. Porém, de repente, eu posso ter esse retorno vindo através de outras pessoas e de outras coisas. Entendeu? De repente você tá fazendo aquilo por aquela pessoa, você vai ter um retorno daquilo. É lei. Não existe dar sem receber. Não existe. Só que de repente vem de uma forma que você não espera, ou de uma pessoa que você também não espera. Mas você vai receber em troca. Isso é lei do universo. O universo vai te devolver aquilo de uma forma ou de outra. Entendeu? Então, assim, não precisa ser através de pessoas, pode ser de coisas, pode ser de oportunidades que vai aparecer. Então, você tem que fazer pelo outro, porque você vai estar aberta também a receber, porque ele vai te devolver, mesmo que não seja aquele outro para quem você está fazendo. Mas você vai receber, tenha certeza disso. Para discussão em grupo, muitos casamentos terminam em divórcios devido a uma recusa em humilhar-se e a servir um ao outro, mesmo em meio à rejeição. Debatam os méritos dos ensinos de Jesus Cristo num capítulo e também em Lucas. Amai os vossos inimigos. Reveja também o significado das atitudes do mestre, quando lavou os pés de seus discípulos. É bem forte essa, né? Capítulo 13. Os filhos e a linguagem do amor. Conceito importante. As 5 linguagens do amor aplicam-se também aos filhos, apesar deles não estarem conscientes de suas próprias necessidades e poderem ou não entender suas devidas atitudes. Palavras de afirmação. 1. Palavras de afirmação. Ao educar nossos filhos, temos a tendência de criticar suas falhas, de extrapolar. E essa atitude pode provocar consequências nefastas em sua vida adulta. Determine a si mesmo elogiar seu filho por toda atitude correta que ele praticar na próxima semana. 1 minuto de 2 elogios ao dia é um bom alvo. Qualidade de tempo, que ele está falando de todos voltados para os filhos, tá? Então a primeira foi palavra de afirmação, agora a qualidade de tempo. Desça ao nível dos seus filhos, descubra os interesses deles e procure conhecê-los o máximo possível. Quando estiver com eles, fique totalmente presente, dando a eles atenção integral. Separe um momento diário para gastar com cada um de seus filhos, nem que seja poucos minutos por dia, mas deles, qualidade de tempo. Coloque isso como prioridade em suas vidas. Aí eu vou levar aqui 2 coisas que eu acho bem legal. Eu tenho duas meninas pequenas. Então, assim, primeiro, aqui tá falando a qualidade do tempo, que é assim, gente, como a gente falou, a qualidade do tempo é integral. É olho no olho, é sentar, é estar ali inteiro, não é uma televisão ligada, não é de vez em quando você tá ali com o celular na mão, olhando no celular. Não. Tira tudo. Só que assim, não precisa ser 1 hora, 2 horas. Você não precisa estar em atividades correndo, daquela brincadeira só de correr, de atividade de ficar. Não. É você sentar ali, são as pequenas coisas. É você sentar 15, 20 minutos. O que eu procuro fazer com as minhas aqui é mais na hora de dormir, até porque vai ficar essa memória para elas. E durante o sono, geralmente a gente pega aqueles últimos momentos ali e a gente fixa melhor. Então, para mim, eu pratico dessa forma. Então, ali antes de dormir, a gente tem nosso momento de leitura, de oração, e ali a gente tem um momento nosso,
tá? Dedicado. Então, claro que pode ser mais, pode ser em outros horários. Aqui na minha rotina eu procuro fazer dessa forma. Claro que uma vez ou outra acaba falhando, né? Mas o ideal é que isso seja assim diariamente. E outra coisa que eu ia falar, que é assim, é com relação a momentos, quando você tem mais de um filho, momentos com cada um também. Isso é muito importante. De repente eu pego uma, posso sair com uma, posso sentar para conversar com uma, enquanto a outra ou tá dormindo, ou tá com o pai, enfim. É importante ter esse momento também a sós com cada uma das crianças, tá? Ou adolescente que já cresceu, ainda tem jeito, né? Se redime ali, peça perdão, passa uma borracha no que passou, né? É uma fase bem complicada, mas de repente ainda dá tempo de ajustar alguma coisa. Então, tenha esse tempo de qualidade em grupo, em família e também no individual de cada uma, porque cada um ele é diferente. A gente não pode tratar filho da mesma forma. Eu percebo que assim, uma gosta mais de ficar na televisão, a outra já não dá rapidinho, já se distrai, não quer ficar pulando, quer ficar mexendo em coisa, quer ficar fazendo outras coisas. Então, cada um tem a sua necessidade. Então, é importante nós, pais, termos esse olhar para cada um dos nossos filhos. Eu tenho só 2, quem tem 4, 5, aí tem que dar um jeito, entendeu? Aí é um dia da semana com cada um. Tem que dar um jeito, tá bom? Então, esse daí é um tempo dedicado. E não precisa ser muito tempo, tá? O importante é ser dedicado, né? É qualidade do tempo. Vamos lá no 3, então. Receber presentes. Presentear exageradamente um filho pode fazer com que esses brinquedos tornem-se sem sentido e também transmitir à criança um falso valor das coisas. No entanto, presentes periódicos premeditadamente escolhidos e dados juntamente com palavras afirmativas do tipo eu amo você, então quis lhe trazer este presente. Você pode ajudar a suprir a necessidade de amor de uma criança. Da próxima vez que você comprar ou oferecer um presente a seu filho, expresse amor verbalmente quando for entregá-lo. Olha que dica, gente, legal. Outra forma de expressar amor a seu filho é negar-se a dar a ele algo que seja inadequado. Eu amo você, por isso não vou lhe comprar uma cobra como animal de estimação. Então, não faça isso, tá falando, tá? Formas de servir. Apesar de você constantemente realizar as coisas por seu filho, na próxima vez que terminar uma tarefa que seja especialmente significativa para ele, faça questão de dizer que realiza aquilo porque ama muito. Escolha algo que não seja especialmente agradável a você, mas que seja muito importante para ele. Adquira uma nova habilidade na área acadêmica ou mecânica para ficar um pai mais completo. Sempre aqui em busca também do conhecimento, né? Toque físico, abraços, beijos e toques adequados são muito importantes para o tanque emocional de seu filho. Leve em consideração a idade, o temperamento, a linguagem do amor, etc. de cada filho e determine uma aproximação especial nessa área. Quando eles crescerem, você precisará aprender a ser mais sensível, mas também deve continuar com o hábito de tocá-los para a afirmação dos mesmos. Em caso de descobrir a primeira linguagem do amor de seu filho, ponha sua atenção nisso e use-a regularmente. Porém, não negligencie as outras 4. Elas poderão ter muito significado, uma vez que você já aprendeu a falar-lhe em sua primeira linguagem. O que está falando aqui era uma coisa que, lendo, eu também estava pensando. Acho que para uma criança, essas 5 linguagens do amor é muito importante. Eu acredito. Porque ainda está na formação também, né? A expressão dessas 5 para uma criança é muito mais forte do que para um adulto, que de repente ele já tem uma coisa mais definida, até por conta mesmo dessa infância. Então, por mais que de repente, ele está falando aqui, né? Por mais que de repente você já identificou que seu filho gosta mais de presente, gosta mais de toque, gosta mais de palavra de afirmação, tem que também praticar as outras.
tá? E mesmo nós adultos, só que a criança ela é mais delicada porque tá em formação ainda. Claro que, gente, por mais que um adulto goste ali de palavras de afirmação, do tempo de qualidade, você pode dar um presente, claro, vai gostar de ganhar um presente também, né, nos momentos pertinentes, vai gostar também de um servir, né, vai gostar do toque físico em alguns momentos, né? Vai gostar que a pessoa faça também formas de servir. Então, claro que para criança eu penso que isso é mais intenso do que para um adulto. Mas essas 5 linguagens, todo mundo tem um pouco de cada, né? Claro que é como tá falando, tem umas que mais, outras menos. Para a discussão em grupo, destaque a importância tanto de descobrir como de compartilhar o conceito das linguagens do amor com seus filhos. Isso deve ser feito baseado no nível de compreensão e leve em conta, primeiramente, a idade de cada um dos mesmos. Encoraje-os a expressar opiniões deles a respeito de suas próprias linguagens do amor. Conte-lhe também qual é a sua, a de seu cônjuge. Como essa prática pode ser feita em culturas e contextos familiares diferentes. Aquilo que a gente estava falando, né? Que eu falei. Questão da cultura também. Então é legal também você falar para o seu filho, discutir, né? Qual que é a sua linguagem também. Muito legal. Para informação sobre as 2 sessões, cada um tem 30 minutos. Da versão em vídeo para 5 linguagens do amor. Escreva para. Isso aqui, deixa eu ver o que é. Já tá acabando já. Isso aqui provavelmente cada fita de vídeo inclui suas próprias. Chapman regularmente. Aqui tá falando mais dele aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando um pouquinho dele, tá? Aqui. Tá falando aqui mais dele, do que ele tem Enfim. Aí eu vou aqui para a última página. Parabéns! Você acaba de ler mais um livro publicado pela editora que faz diferença no mercado editorial. Caso tenha algum comentário, sugestão, escreva. Nananã. Então é isso aqui. A gente finalizou o livro. E aí, eu vou ler só aqui de novo o último que ele colocou aqui. Para a discussão em grupo, destaque a importância tanto de descobrir como de compartilhar o conceito das linguagens do amor com seu filho. Isso deve ser feito baseado no nível de compreensão. E leve em conta, primeiramente, a idade de cada um dos mesmos. Encoraje-os a expressar as opiniões deles a respeito de suas próprias linguagens do amor. Conte-lhe também qual é a sua e a do seu cônjuge. Como essa prática pode ser feita em culturas e contextos familiares diferentes. Aí cada um tem o seu, né? Então, gente, finalizou aqui o livro. Parabéns para você que ouviu todos os dias. Lemos aí mais um livro, né? Da nossa coleção aí de leituras, que é muito importante a leitura pra gente. E eu penso que em todas as áreas da vida, né? Essa aqui tá falando mais na questão de relacionamentos, mas aí existem outras áreas também, que eu acho bem bacana. Depois eu vou ver qual outro livro aí. Se você tiver sugestão de algum livro aí, coloca aí pra gente ler também, que eu acho bem legal. E você que tá lendo aí depois, comenta aí, tá? Se você gostou, se você conseguiu identificar a sua linguagem, como você tem lidado, né, com seus filhos. Eu não li, mas eu vi que eu acho que tem essas linguagens, então, pra criança, tá? Depois a gente pode ler também esse outro, eu não li ainda. De repente a gente lê juntos. E o mais importante de tudo isso aqui é o quê? Você praticar, tá? Colocar em prática, porque eu acredito que isso aqui é um manual. É básico, né? Existem outras formas, como ele mesmo cita aqui. Existem outras formas. Se de repente seu tanque tá cheio, se de repente, né, a pessoa a pessoa já está ali, né, completa, existem também outras formas de você preencher esse espaço, né? Aqui acredito que foi só exemplos e que serve para todo mundo. Acredito que todo mundo tem uma das 5 aqui, né? Acredito eu. E geralmente são mais de uma, tá? Geralmente são mais de uma, são umas 2, pelo menos assim, as principais. Isso tudo vai ser de acordo com a sua criação, com a sua convivência. Então, depois, se você quiser, comente para mim se você identificou a sua linguagem, se você gostou do livro, o que você
né, achou do livro, da leitura. Se você tem alguma indicação também, faça lá nos comentários para mim, tá bom? Compartilhe com outras pessoas. É muito importante, como eu falei, independente da pessoa assistir os vídeos aqui, o importante é que ela tenha acesso a esse conteúdo, que eu acho assim enriquecedor para todo mundo, tá bom? Então, nós finalizamos. Amanhã, então, eu vou voltar aí com esse livro voltado para o mundo dos negócios. Vamos trazer aí um pouquinho da leitura, vamos extrair do livro o que a gente consegue aproveitar dentro do mundo dos negócios, tá bom? Então, muito obrigada para você que ficou até aqui, para você que assistiu, gravada, compartilhe e comente aí, tá bom? Beijão, boa semana para você e tchau!